Olha só que interessante. Uma política criada com a melhor das intenções para manter os alunos na escola pode acabar, sem querer, criando um desafio gigante para os professores. É isso que a gente vai analisar hoje. Um programa educacional brasileiro e o seu efeito cascata. Um efeito que ninguém esperava e que vai muito, muito além do objetivo inicial. E se a escola pagasse para os alunos não faltarem? Parece uma solução simples, direta, para um problema bem complexo, não é? Pois é, essa é a ideia central por trás de uma nova política de educação. Mas o que começa como uma forma de combater o abandono escolar acaba gerando um impacto em cadeia que, olha, pouca gente previu. Então, esse é o programa Pé de Meia. O nome já diz tudo, né? A ideia de uma poupança. Reflete bem a missão, dar um incentivo financeiro para que jovens de famílias de baixa renda não precisem escolher entre estudar e trabalhar. O objetivo é claro, combater o abandono escolar. Mas, como a gente vai ver, a história não para por aí. Para a gente entender de verdade o alcance do Pé de Meia, a gente precisa dar um passo atrás, olhar para o panorama geral da educação no Brasil. O desafio, na verdade, é bem mais antigo e complexo do que parece à primeira vista. A história da política educacional no Brasil ajuda a gente a entender onde o pé de meia se encaixa. Primeiro, lá em 1988, com a Constituição, a educação virou um direito de todos, um passo gigante. Depois, o foco mudou. Não bastava só garantir a vaga, era preciso fazer o aluno ficar na escola e, claro, garantir a qualidade do ensino. E é exatamente aí, nesse desafio de hoje, de permanência e aprendizagem, que o programa entra em cena. E aqui está o X da questão. Garantir o acesso à escola é só o começo. A verdadeira medida do sucesso é outra. É garantir que os alunos fiquem e, o mais importante de tudo, que eles aprendam de verdade. É nesse ponto que a coisa fica mais complexa e exige políticas bem mais pensadas. Bom, e agora a gente chega no coração da nossa análise, aquele tal do efeito cascata. Vamos ver como uma política que foca no aluno acaba criando uma série de novas realidades para a figura central da sala de aula, o professor. Ok, vamos seguir a lógica dessa reação em cadeia. O programa funciona e mais alunos ficam na escola. Parece ótimo, certo? Só que isso significa turmas maiores. E, o ponto crucial, turmas muito mais diversas. Alunos que antes talvez tivessem abandonado os estudos agora estão ali, trazendo consigo desafios sociais e de aprendizagem que são únicos. E quem está na linha de frente para lidar com tudo isso? Exato, o professor. Ou seja, o sucesso do programa em manter os alunos na sala cria, por outro lado, uma pressão completamente nova sobre os professores. Eles agora precisam de ferramentas para gerir uma diversidade que talvez nunca tiveram antes, para lidar com problemas sociais complexos que entram pela porta da escola, e para isso eles precisam de novas metodologias, de formação constante e, acima de tudo, de apoio. Então, como em qualquer política pública assim mais complexa, sempre tem os dois lados da moeda, né? Vamos dar uma olhada de forma bem equilibrada, tanto nos pontos positivos quanto nas limitações desse programa. E aqui a gente vê o paradoxo do programa. De um lado, vitórias que não dá para negar. A valorização da escola pública e um ataque direto ao problema do abandono escolar. Mas, do outro lado, uma falha crítica. Ao focar só no aluno, a política parece esquecer de quem o recebe na sala de aula. O resultado? Mais cobrança por resultados para o professor, sem nenhuma melhoria real nas condições de trabalho dele para lidar com essa nova realidade. Diante de tudo isso, qual seria a solução? Bom, a fonte da nossa análise aponta para um caminho muito claro. Pensar a educação como um sistema, sabe? Um sistema todo interligado. Vamos deixar uma coisa clara. Programas que incentivam a permanência dos alunos, como o Pé de Meia, são essenciais. Eles representam um compromisso fundamental em manter os jovens na escola e isso é a base para qualquer avanço. Mas, e aqui está a peça que falta, a retenção do aluno não pode ser vista como uma coisa isolada. O sucesso a longo prazo depende diretamente da capacidade, do bem-estar e da valorização de quem recebe esse aluno. Uma política simplesmente não funciona sem a outra. Então, como seria uma política educacional completa de verdade? Seria um ecossistema. De um lado, sim, políticas que mantêm os alunos na escola, mas ao mesmo tempo, investimento em infraestrutura, carreiras que atraiam e segurem bons professores e formação contínua para que eles possam lidar com os desafios que não param de surgir. Uma peça não funciona sem as outras. E essa citação resume tudo de forma brilhante. O professor não é um mero executor de políticas. Ele é o protagonista da transformação social que acontece dentro da escola. E a pergunta que essa análise toda deixa no ar é:
Se ele é o protagonista, será que estamos dando as ferramentas e o apoio necessários para que ele possa de facto transformar?